comissão parlamentar de inquérito são respeitados. Aliás, tendo até reserva constitucional. É impossível ver tramitar nesta casa. Expediente inicial, deputado Roberto Henriques, deputada Lucinha, deputado Paulo Ramos, deputado Jânio Mendes, deputado Luiz Paulo, senhoras e senhores. Senhor presidente, ontem eu aqui tive oportunidade, no expediente inicial, de apartear o nobre deputado Domingos Brazão, quando trazia, deputado Jânio Mendes, uma preocupação, buscando fazer uma crítica construtiva, à ausência de política de segurança na cidade do Rio de Janeiro, especialmente na Zona Oeste, na área mais periférica e mais pobre, e na Baixada Fluminense, função do aumento dos índices de criminalidade em todos os seus aspectos. Eu apartei o deputado Brazão, incluindo nessa relação de áreas de baixa cobertura das políticas de segurança do Estado, e não estamos aqui fazendo uma crítica à política das UPPs, claro que merece, nessa nova etapa que vive, novas reflexões. Já ficou claro que a UPP, só pela UPP não resolve o problema da ocupação. Existe a necessidade das demais políticas públicas, depois que se acaba um chamado território e o Estado entra com os seus serviços essenciais para que ali ele ocupe o seu papel. Mas há uma questão de centro, deputada Lucinha, que é um olhar da segurança, da política de segurança no Estado, quase que exclusivo para determinadas áreas da capital e visando essencialmente os grandes eventos, fazendo com que o cobertor, e falo também para Pádua, para o nosso mais novo deputado e colega de João Nassif. Aliás, Nassif é uma família grande na região noroeste do estado e com grandes ramificações na minha cidade, que é Niterói. E todos vieram lá da região noroeste. Seja bem-vindo, companheiro João Nassif, aqui à nossa casa, trazendo a sua contribuição, a sua experiência como parlamentar naquela cidade de Santo Antônio de Pádua. Mas eu volto ao tema. Esse foco quase que exclusivo nessas regiões faz com que o cobertor, que já era curto das outras regiões, fique mais curto. Eu apartei ontem, deputada Lucinha, deputado Jânio Mendes, porque o jornal Fluminense trouxe ontem, nosso principal jornal lá do antigo estado do Rio de Janeiro, e com muito orgulho com sede em Niterói, trouxe uma matéria que o prefeito da cidade estaria recebendo ontem a cúpula da Polícia do Estado, para estabelecer uma nova ação na política de segurança do município de Niterói. Eu aqui falei, olha, é mais uma fotografia, mais uma reunião com cara de paisagem. Esse final de semana, como tantos outros, Niterói passou por problemas, e o prefeito de Niterói, companheiro do deputado Marcelo Freixo, foram companheiros no PT, moradores do bairro do Fonseca, grande bairro, importante região da cidade de Niterói. O companheiro Rodrigo Neves ontem, como eu já sabia, sairia hoje uma foto grande, deputado Marcelo Freixo. E a capa do jornal Fluminense, PM anuncia reforço, está aqui a capa, de 680 homens para Niterói. Eu já vi outras matérias como essa. Então, logo, alguma incidência de segurança na cidade, tomasse a proporção através da grande mídia, o governador logo tenta botar panos quentes. Durante 10 dias ficam lá não sei quantos policiais, depois somem todos. Mas o primeiro comentário que eu quero fazer, deputado Freixo, é que o atual prefeito, ele primeiro precisa começar a olhar para frente, sem se preocupar em olhar com retrovisor o prefeito anterior, do qual ele foi colaborador durante muito tempo. O prefeito Jorge Roberto Silveira, deputado João Nassif,
cometeu, e já falei aqui por diversas vezes, como aliado dele, mas aliado é aquele que é aliado no bom e no momento difícil. Ele cometeu diversos equívocos na sua última gestão, mas seguramente, se olharmos o saldo, olhando para a cidade de Niterói, o saldo deixado por um ciclo de governança, não há como não se entender que existiu uma Niterói antes do Jorge Roberto e uma Niterói depois do Jorge Roberto, independente de reconhecer erros, de reconhecer equívocos. A população, tanto é que foi prefeito 4 vezes da cidade, elegeu 2 sucessores. Se nós pensarmos que o ex-prefeito Godofredo Pinto foi vice-prefeito do Jorge Roberto, naquele momento que ele se licencia, não, ele renuncia para ser candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Mas o prefeito atual, o deputado Freixo, ele coloca: estamos superando em Niterói a fase onde o prefeito colocava a culpa dos problemas da segurança no governo do estado. Por outro lado, não fazia nada, não tomava iniciativa, não melhorava a segurança. Hoje nossa equipe trabalha integrada com o governo do estado. O discurso já manjado, copiando aqui o discurso pós-César Maia na cidade do Rio de Janeiro. Um discurso manjado da turma do Cabral, vamos chamar assim, um discurso manjado da turma do Cabral. Aí a gente começa... Então, a primeira coisa que eu queria falar para o prefeito novo, olha para frente. Mas ele deve ter uma percepção de diminutivo tão grande quando tenta se comparar ao que foi Jorge Roberto Silveira em Niterói, que ele deve a qualquer custo tentar superar o ciclo de Jorge Roberto Silveira em 5 meses de cidade. Em 5 meses de cidade. E de forma equivocada. Porque o Jorge Roberto era aliado do Cabral também. Não aliado incondicional, como é o atual. Aliado político. Mas sem perder a autoridade da sua política e do seu papel enquanto prefeito de uma cidade importante como Niterói. Jorge Roberto, que fez concurso para a Guarda Municipal, colocando mais 600 homens na Guarda Municipal, no seu ciclo de governança. Niterói só existia antes do Jorge a antiga Guarda Municipal com menos de 50 homens, ainda concursados, deputado Luciano, do antigo estado do Rio de Janeiro, da antiga capital. O prefeito Jorge Roberto Silveira foi o segundo governo a assinar o convênio do PROEX. O município, ano passado, pagou 200 e tantos policiais militares. Aí vem aqui agora, anunciando, deputado Freixo, que dos 680 homens, a partir de junho estarão no 12º, 200 serão do PROEX. Mas já existe. Está botando o número de uma força de segurança que já existe, colocada pelo prefeito Jorge Roberto Silveira. A primeira reflexão que eu queria fazer, direcionada ao PT de Niterói e ao seu prefeito, pensem na sua forma de governar. Esqueçam de ficar a todo momento querendo desconstruir. Ganhar uma eleição muito apertada. Ganhar uma eleição do nosso campo político e do candidato do PSOL, bom candidato também, e reflexo da liderança do nosso querido amigo e companheiro Freixo na cidade, mas ganharam a eleição por 0, sei lá, 1%, 2%, foram 6 mil votos, 6 para lá, 6 para cá, ou seja, a cidade está dividida, 1/3, 1/3, 1/3. O prefeito atual, ele ganhou a eleição com 35% dos votos da cidade. Nós fomos derrotados com todos os problemas do Jorge Roberto. Nós tivemos lá 31% dos votos. E 30% não votaram em ninguém no segundo turno. Então vejam a conta, 1/3, 1/3, 1/3. Não é um prefeito, todo respeito, ganhou democraticamente, mas não é um prefeito para ficar tirando onda com outro prefeito. Ou seja, ele vai ter que comer muito feijão, deputado Jânio Mendes, vai ter que comer muito feijão, vai ter que crescer muito, com todo respeito democrático, para chegar ao Jorge Roberto Silveira. Deputado Freixo. Não, é muito breve, eu sou o próximo, pode descontar da minha fala, ou a parte. Deputado Conde Bittencourt, é verdade, eu fui do PT há muito tempo, saí do PT, quando no meu entendimento o PT saiu de si, mas dentro do PT, hoje o prefeito de Niterói sempre foi meu adversário,
sempre esteve num campo e eu em outro. Isso é bom deixar claro. E nesse momento em Niterói, nós conseguimos eleger 3 vereadores, Vossa Excelência conhece muito bem, um deles meu ex-aluno, de quem tenho muito orgulho, que é o Henrique Vieira, o professor. E o Henrique, ele apresentou um pedido de CPI muito importante, que diz respeito à questão da construção daqueles prédios para os desabrigados do Bumba. Aquele episódio lamentável, todos nós lamentamos, independente de coloração partidária. E esses prédios entregues tiveram que pegar de volta porque tinham que ser demolidos, enfim. E o Henrique entrou com pedido de CPI. Pois bem, deputado Conte, falta uma assinatura. E a base do governo, do PT, não assina. Porque não quer que se investigue. Porque não quer que se apure o que aconteceu e o que acontece hoje com esses moradores do Bumba. Então, um prefeito que olha para o passado de uma maneira, pelo menos em termos de propaganda, dessa maneira, dentro da Câmara de Vereadores, na sua base, tem contradições. E fica aqui público a minha cobrança à base do governo do PT e aos vereadores do PT. Por que não assinam a CPI do vereador Henrique, querendo apurar algo que a cidade, sem dúvida alguma, apoia uma apuração e uma CPI como essa? Não, e veja que curioso, deputado Freixo, já estou encerrando, deputado presidente. Essa questão, ela tem foco. Se fosse seguramente uma questão que falasse a respeito de políticas do município, nesse caso que Vossa Excelência traz, seguramente o atual prefeito ajudaria a constituição da CPI. Mas como aquele terreno, o único papel do município ele foi ter adquirido o terreno, entregue ao governo federal, que é o responsável pelo projeto, pelo financiamento, pela construtora contratada, pela fiscalização técnica de todos os projetos de construção. A municipalidade, deputado Freixo, independente das responsabilidades que tem com Bumba, e debati muito isso aqui na época, e Vossa Excelência se lembra disso, e cobrando inclusive ações do atual prefeito, que tinha muitas relações eleitorais na região do Bumba, na região dos Bumba, ali é tudo uma questão de problema com a política federal do programa Minha Casa Minha Vida. E mais um dado, o atual secretário de Habitação, ele era o secretário de Habitação do Jorge Roberto até o mês de julho. Até o mês de julho, aliás, metade da equipe do atual prefeito foram colaboradores do prefeito Jorge Roberto Silveira até o meio do ano passado, até 6 meses antes da eleição. Poderia falar aqui uns 12, 15 secretários de governo, uns 15 secretários de habitação, lembrando de vários aqui. Então, o que é importante aqui é tratar a segurança de forma responsável, sem querer criar o factoide. Vossa Excelência se lembra que o prefeito eleito, o atual prefeito de Niterói, durante a campanha tentou armar para o secretário de segurança, fazendo uma reunião lá em Niterói, que o secretário se ausentou, quando viu que era uma armadilha eleitoral. Não sei se Vossa Excelência se lembra disso. Veja a dignidade do atual secretário de segurança. Ele foi levado a uma reunião, sentindo que era uma reunião com cunho eleitoral, que o atual prefeito já queria ali se colocar, eu sou amigo do rei, então aqui não vai faltar segurança. Seguramente, o rei é o governador Cabral, claro, que é o grande responsável pela segurança, sim. O município de Niterói, no passado, o deputado Jânio Mendes, gastou quase 4,5 milhões de reais com os policiais do PROEX. Esse recurso tem que ser aplicado pelo Tesouro do Estado, que tem essa responsabilidade. Então não adianta o comandante da Polícia Militar, com todo respeito, e já estou encerrando, não adianta o comandante da Polícia Militar ir lá fazer cara de paisagem com o prefeito de Niterói, anunciando tantos policiais para isso, tantos para aquilo, e daqui a 10 dias, senhoras e senhores, não vai ter mais policial nenhum na cidade, como já aconteceu em outros episódios. E dou aqui uma sugestão ao prefeito Rodrigo Neves, deputado Robson Leite, aliado do prefeito Rodrigo Neves. Dou uma sugestão ao prefeito Rodrigo Neves, com todo o respeito de deputado do campo que foi derrotado. Olhe para frente, perca esse sentimento menor com relação ao Jorge Roberto Silveira. Você agora é prefeito de Niterói, pense no teu governo, aponte o caminho da cidade. Agora, vai ter que comer muito feijão para achar que um dia
poderá ter o patrimônio construído por Jorge Roberto Silveira durante o seu ciclo de governança em Niterói. Prefeito Rodrigo Neves, pense no teu governo, pense no teu partido, olhe para frente, deixe de todo momento na imprensa falar que o governo anterior, aliás, discutimos isso ontem aqui, né? O Cabral, o Rio é só depois dele, o Lula é só depois do Lula, e o prefeito de Niterói agora é só depois dele. Ou seja, depois dele é que nós vamos descobrir Niterói. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, que fez a permuta com o deputado Conde Bittencourt, deputado Jânio Mendes, depois deputado Marcelo Freixo, Robson Leite, a deputada